Olá! Iniciamos mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. Aqui estamos para conversar com você a respeito do Evangelho na visão do Espiritismo. Estamos transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro, ao vivo, e você, portanto, pode participar aí pelo chat, seja do Facebook, seja do YouTube, dependendo do canal que você está utilizando para acompanhar o nosso programa. E se você está nos assistindo em outro dia e horário, porque você acessou o vídeo do programa através do canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube, pode também enviar a sua mensagem, que teremos o maior prazer em receber e entrar em contato também com você. Hoje no programa nós temos o encerramento na primeira parte do estudo que estamos realizando sobre o Evangelho na visão espírita, acompanhando esta obra que está agora aí na sua tela, de minha autoria, que é um livro digital, um e-book, lançado através da Amazon. Se você quiser adquirir o livro, basta acessar amazon.com.br. Então, está aqui o livro, O Evangelho na Visão Espírita. Vamos depois, na segunda parte, dar continuidade ao estudo das parábolas de Jesus, hoje com a parábola do juiz iníquo. Na sequência, nós vamos continuar o estudo dos textos, das cartas de Paulo de Tarso, hoje encerrando a primeira epístola aos Coríntios. E no final do programa, cedemos a palavra a você que nos acompanha, você que envia, então, as suas perguntas e quer tirar as suas dúvidas a respeito do Evangelho e do Espiritismo. Tudo isso, então, no nosso programa, começando agora. Então, vamos logo para o nosso estudo do Evangelho, que hoje tem por tema um hino de amor. E nós sabemos que há pouco mais de 2000 anos, uma luz, como ninguém nunca tinha visto, inundou o planeta e iniciou a transformação moral da humanidade. Essa luz representa o amor maior, emanada de Deus e trazida pelo Mestre de todos nós, Jesus. E ele entregou a luz do amor a cada coração através de lições e exemplos que desafiam o tempo e aquecem as almas sequiosas da verdade eterna. E, depois de muitas lutas no tempo histórico da humanidade, uma nova luz, igualmente emanada de Deus, se fez presente no mundo para relembrar as lições crísticas, a doutrina espírita ou espiritismo. Essa nova luz, nas mãos de Allan Kardec, codificou o espiritismo, doutrina eminentemente cristã, e, na formação dos princípios que a regem, legou-nos um livro maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos mostrar aqui o exemplar dessa obra. Aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Neste caso aqui, nós estamos mostrando uma edição da editora LAC, mas existem edições também de outras editoras. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter, então, colocações de Allan Kardec sobre Jesus, sobre os seus ensinos morais, sempre na visão do Espiritismo. E vamos passar a palavra a ele na introdução dessa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos diz, abrindo aspas, esta obra é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem
mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas, de agora em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Fechando aspas. Essas são as palavras de Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. E compreendemos, então, que o Espiritismo é o Consolador prometido, representando para a humanidade o cristianismo redivivo, retirando as lições evangélicas do lodaçal em que os homens corruptos o lançaram, para fazer sua luz novamente brilhar nas mentes e nos corações dos homens e das mulheres, que por muito tempo andaram por caminhos outros, arrastando a sociedade humana para as trevas da ignorância e a violência das guerras. Mas os tempos eram chegados. A ciência, estribada na razão, chicoteava as religiões formalmente constituídas, que, embaraçadas em seus dogmas e mistérios da fé, já não respondiam aos anseios íntimos desses mesmos homens e mulheres. E as vozes dos céus, falando em todos os cantos, realizando demonstrações insofismáveis, inauguraram, na metade do século XIX, uma nova era da humanidade, surgindo o Espiritismo. Os intelectuais perderam, a partir de então, o pedestal da arrogância. Os poderosos perderam o trono da hipocrisia. Os religiosos perderam a representatividade divina. A imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicabilidade entre mortos e vivos acabaram com as falsas esperanças de uma existência sob controle, onde poucos subjugavam muitos. E Jesus, novamente, triunfou em toda a sua glória, para desespero de muitos e renovação da fé de grande parte dos tristes e oprimidos do mundo. Sim, é isso mesmo. A vida continua. A morte não existe. E o Evangelho é o roteiro de vida, é o caminho e a verdade que devemos seguir, repletos de coragem, na confiança de que Deus, nosso Pai, nunca nos abandona e que sua solicitude sempre nos ampara, pois Ele sabe de cada um dos seus filhos e lhes deseja somente o bem. Assim, com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, consolações e esclarecimentos são espalhados. As aflições têm suas causas explicadas. A felicidade é entrevista de acordo com o bem que prodigalizamos e compreendemos a assertiva do Mestre incomparável. O amor cobre a multidão dos pecados. Mas continuamos aqui o nosso entendimento a respeito do Evangelho na visão espírita, reconhecendo que naqueles dias, mais de 2000 anos, uma voz se levantou e se fez acompanhar por gestos de fraternidade e solidariedade. Nunca se tinha visto e sentido o amor em ação como na presença dele. Leprosos foram curados, loucos ficaram sãos, paralíticos se levantaram, mulheres da vida se encontraram, homens choraram, os pássaros faziam sinfonias junto à natureza, os dias pareciam encantados,
e as noites eram sonhos abrilhantados pelas estrelas. Um espetáculo sem fim foi alcançando todas as gentes e todos os recantos do mundo. E mesmo depois de sua partida, através da crucificação, um perfume indescritível, de grande pureza, continuou entre nós, varando os dias, os anos, os séculos e os milênios. Esse perfume é o amor. E Jesus não nos deixou. Ressuscitou 3 dias após a morte de seu corpo, aparecendo aos seus discípulos, amigos e seguidores, com o corpo perispiritual resplandecente. Muitas vezes como uma aparição tangível, com um corpo espiritual materializado, como aconteceu junto a Tomé, seu discípulo, que pôde comprovar através do toque, tratar-se realmente de Jesus. E foram 40 dias junto aos discípulos e os 500 escolhidos da Galileia, quando lições imorredoras foram transmitidas pelo Mestre, preparando-os para a tarefa de ensinar o Evangelho a todas as gentes. É por isso que o Cântico dos Cânticos ecoa pelos tempos passados, chega ao presente e será a realidade do futuro, porque a mensagem evangélica foi trazida por aquele que estava com Deus, que fazia a representação terrena do Pai e Criador, Espírito perfeito, que está no comando de nossos destinos, como governador planetário. Daí porque ser o maior dos missionários que já esteve entre nós. Que os seus ensinos, que os seus exemplos sensibilizem sempre os corações e façam estremecer as consciências. E com o Espiritismo, passamos então a compreender cada vez mais e melhor Jesus e o Evangelho. E nós espíritas damos grande importância aos ensinos morais de Jesus. São eles, para nós, que são importantes, porque com eles podemos renovar a nossa vida. Com eles podemos nos melhorar. Com os ensinos morais de Jesus, à luz da realidade espiritual da vida, podemos sim pegar o caminho da solidariedade, da fraternidade, dos ideais enobrecidos e caminharmos para a nossa transformação e a transformação da humanidade. É isso que se espera de nós com o Evangelho, e o Espiritismo veio resgatar os ensinos de Jesus e ampliar o entendimento sobre os mesmos através da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade entre os 2 planos de vida, da vida depois da morte, da lei de evolução. Por isso, a nossa recomendação de estudarmos os ensinos morais de Jesus, acompanhando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E é justamente, olha ele aqui na tela novamente, é o que nós vamos fazer a partir do nosso próximo programa. Vamos dedicar a primeira parte para estudar o conteúdo, passo a passo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, então, iniciando semana que vem, abrindo o ano de 2023, porque este é o último programa de 2022. E estamos falando muito de Jesus, não porque é o tema aqui do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, mas também porque é dezembro, é o mês do Natal, é um mês de relembrarmos
o nascimento de Jesus e o seu significado para todos nós aqui na Terra. Então, hoje estamos encerrando todas as colocações em torno do conteúdo do livro O Evangelho na Visão Espírita, de minha autoria, que você adquire na Amazon. E, a partir, então, próxima semana, próximo programa, estaremos aqui iniciando o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, da primeira parte do programa. Porque na segunda parte, nós estamos nos dedicando a estudarmos as parábolas do nosso Mestre Jesus. Mas estamos também no final, não encerra hoje, mas estamos chegando já ao final de todas as parábolas de Jesus. O que vamos fazer na sequência? Calma, nós vamos destacar ensinos de Jesus que se encontram no Novo Testamento. Mas, como as parábolas não terminaram, hoje nós vamos tecer comentários sobre a parábola do juiz iníquo. Antes de lermos a parábola, vamos aqui trazer para todos os nossos telespectadores o significado dessa palavra, que não é usual, nós não costumamos utilizá-la. Juiz iníquo. O que significa isso? Então, fazendo uma consulta aos dicionários físicos e online, nós então descobrimos que significa juiz injusto, juiz mau, juiz perverso. Esse é o significado da palavra iníquo. Tudo bem? Já conseguimos estabelecer esse entendimento. Vamos, então, agora passar a palavra ao evangelista Lucas, que no seu evangelho, lá no capítulo 18, versículos 1 a 8, nos traz, então, essa parábola do juiz iníquo. Narra, então, o evangelista Lucas. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Esta é a parábola do juiz iníquo, ou juiz injusto, que, infelizmente, nós conhecemos muito bem no nosso querido Brasil. Aquele juiz insensível, não humanizado, às vezes burocrático, e quantas outras vezes se movendo apenas e tão somente por interesses outros. Todos nós conhecemos histórias de processos que estão na justiça e que se demoram aguardando um despacho ou a sentença do juiz. Processos que se arrastam durante anos sem que haja definição.
é porque, nesse caso, o juiz é injusto. Ele não leva nada em consideração, a não ser os seus próprios ganhos. E outras vezes, porque ele é extremamente burocrático, displicente, nada mais do que isso. Como certa vez aconteceu, e essa história é real, do processo estar lá parado no tribunal, nada acontecendo, até que, finalmente, o advogado conseguiu fazer contato lá com o juiz e solicitou que ele, por favor, desse encaminhamento ao processo. E ele, então, chamou lá sua secretária, sua funcionária de confiança, e pediu, então, que ela anexasse a petição do advogado no processo. Ela, calmamente, foi lá numa pilha de processos que estava na mesa do juiz, foi lá e puxou um processo. É este. E foi anexar a solicitação do advogado. E então, o juiz pega o processo, olha, dá uma lida aqui e ali, resolve, então, pegar o carimbo e põe lá, deferido, pronto, e encerrou o caso. Pronto, pode publicar, pode tocar para frente. O processo estava na mesa dele, há anos, jogado lá no meio de uma pilha de outros processos. Jesus, na sua parábola, disse que mesmo o juiz, sendo desse jeito, chega uma hora que ele vai julgar o processo. Ora, e Deus? Deus não é injusto, pelo contrário. Deus é a justiça perfeita. E se um juiz injusto, desumanizado, burocrático, com o tempo acaba atendendo, Deus haverá de nos atender com muito mais presteza. E sempre somos, sim, atendidos. Acontece que somos atendidos dentro daquilo que merecemos e daquilo que podemos receber. O problema é que queremos que Deus atenda os nossos rogos, os nossos pedidos, do jeito que queremos. Mas nem sempre isso é possível. A lei divina não faz exceções. Ela é justa, também é misericordiosa, mas não pode ficar nos atendendo ao nosso bel prazer, do jeito que queremos. Não é assim. Mas o atendimento virá, de uma forma ou de outra. Entretanto, Jesus, ao encerrar a parábola, disse: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? O Filho do Homem é Jesus, o Messias, o enviado direto de Deus, o Senhor. E ele já estava aqui na terra quando nos propôs esta parábola. Ele encontrou fé? Não. Tanto que, quando o centurião romano vai procurá-lo para pedir que ele atenda a sua filha, que estava doente, Jesus, então, se propõe a ir até a casa do centurião, e este diz assim: não, senhor, o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu sou um centurião, eu tenho 100 homens sob meu comando. E quando eu digo, vá fazer isso, vá entregar uma mensagem, venha até mim, eu sei que eles haverão de me obedecer. Então, se o Senhor quiser, eu sei que minha filha será curada.
Jesus olha então para os discípulos e todos que o seguiam e disse: em verdade vos digo que não encontrei em Israel fé maior do que a deste homem. Seja feita conforme a tua vontade. E quando o centurião agradece e retorna para sua casa, no meio do caminho, ele já é procurado e encontrado pelos seus, que em alvoroço vem dizer a ele: sua filha reagiu, sua filha está bem, ela está curada. Jesus deixou bem claro, apesar dos judeus serem religiosos, apesar de acreditarem no Deus único, apesar dos múltiplos rituais que tinham, apesar das oferenças a Deus, eles não tinham uma verdadeira fé. E se Jesus viesse hoje, nos encontraria com uma verdadeira fé? É isso que temos que nos perguntar. Como seria isso? Então, cuidado, porque queremos justiça, queremos que Deus nos atenda, queremos que os bons espíritos sempre nos protejam, mas estamos mostrando qualidades para isso? Estamos mostrando méritos para receber o que estamos solicitando? Nós estamos tirando todas essas considerações à luz da doutrina espírita, da parábola do juiz iníquo, que está lá no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 18. Então, temos realmente que tomar muito cuidado, porque a injustiça, ela está muito presente na sociedade humana. E nós precisamos praticar a justiça, a honestidade, aproximar a nossa vida da lei divina. É isso que temos que fazer. E demonstrar, diante das provas e das expiações, a nossa fé. Nossa fé verdadeira. Porque é na prova que demonstramos se temos ou não uma verdadeira fé. E é diante delas também que mostramos a nossa resignação, ou seja, que aceitamos o poder maior que o nosso e que não permite que passemos por aquilo que não temos que passar. Portanto, fé e confiança em Deus. Nós já tratamos disto aqui no programa e desconfiamos que se Jesus aqui estivesse conosco novamente, encarnado, para reviver as suas lições, provavelmente seria novamente crucificado. Não a crucificação, obviamente, como aconteceu na época do Império Romano, porque não temos mais isso na nossa época. Mas, com certeza, não seria entendido, não seria reconhecido e não faltariam aqueles que iriam clamar aos quatro ventos que ele não é Jesus. Exatamente como aconteceu há mais de 2000 anos, quando ele esteve aqui na Terra. Então, não esqueçamos que a justiça sempre será feita. Ela pode tardar, como diz o ditado popular, mas ela não falha, porque Deus é perfeito, portanto, a sua lei é perfeita, e para cada um de nós sempre será dado segundo as nossas obras, nem mais e nem menos. Se você que está aí nos acompanhando quer mergulhar mais ainda nesta parábola do juiz iníquo, recomendo a você a leitura da obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel.
Eu não estou com o livro aqui em mãos para poder mostrá-lo aqui na tela e esqueci de preparar o slide com a imagem, mas anote aí, Parábolas e Ensinos de Jesus. O autor é Caibar Schutel, e a publicação da Casa Editora O Clarim. Semana que vem, mais uma parábola na interpretação da doutrina espírita. Mas nós já estamos aqui adentrando ao terceiro bloco do programa, que é dedicado a Paulo de Tarso. E nós já fizemos uma série de programas em que abordamos a vida e a obra de Paulo de Tarso, todas as viagens que ele fez no primeiro século do cristianismo, divulgando o evangelho, inaugurando, criando as primeiras comunidades cristãs, tanto pela Ásia quanto pela Europa. Depois iniciamos o estudo das suas cartas. Já estudamos a carta aos Romanos e estamos agora estudando a primeira carta aos Coríntios. E hoje é o último destaque que vamos fazer dessa carta que ele dirigiu aos cristãos da comunidade da cidade de Corinto, que fica na Grécia. E lembrando, mais uma vez, eu estou lembrando isso em todo o programa, nós não estamos estudando versículo por versículo das cartas de Paulo. Estamos estudando versículos escolhidos. E hoje, então, nós vamos estudar os versículos 13 e 14 do capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios. Esses dois versículos são os seguintes: Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Essas são as palavras, então, de Paulo de Tarso, dirigida à comunidade cristã da cidade de Corinto. Anotou? Prestou atenção? Eu vou repetir. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Bem, vamos então procurar o entendimento destas palavras de Paulo de Tarso, claro que à luz dos princípios que formam o Espiritismo. Iniciamos o entendimento destacando entre os diversos ensinos do Mestre Jesus o imponente e incisivo vigiai e orai, que é uma conclamação a estarmos sempre atentos aos nossos pensamentos e palavras, para não agirmos contrariamente à lei divina. Ao mesmo tempo em que nos oferta o recurso da oração para buscarmos o auxílio espiritual à nossa ação de vigilância. Então, vigiai e orai. E nós espíritas sabemos que quando oramos com fé, com sentimento, com sinceridade, atraímos para nós os bons espíritos que vão, então, nos auxiliar diante das dificuldades da existência terrena. Mas temos também que entender que muitas vezes nossa fé é vacilante, nossa coragem é tênue, dependendo aí dos desafios, das dificuldades que chegam para nós. Por isso, então, somos necessitados, sim, de auxílio, para não esmorecermos, para não desfalecermos em meio a essa jornada que nem sempre é fácil. Daí, então, rogamos o auxílio de Jesus, o auxílio dos bons espíritos. Nem todos conseguimos, com tranquilidade, ou pelo menos com
relativa tranquilidade, manter a vigilância e a fé diante das inúmeras tentações de toda ordem que nos visitam diariamente, porque isso é da vida terrena. Afinal, nós estamos num planeta de expiações e provas. Então, querer viver aqui somente na felicidade, na paz, sem nenhum tipo de problema, como diz um bordão televisivo, isso não nos pertence, por enquanto, que aqui estamos na Terra. Então, vamos rogar, sim, auxílio aos bons espíritos. Vamos solicitar o amparo de Jesus. Vamos rogar a Deus que esteja conosco. E nada disso é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é reconhecimento da necessidade que ainda temos de ter a fé e a coragem aumentadas, sustentadas, para não desfalecermos e virmos a perder a valiosa oportunidade reencarnatória para nosso aperfeiçoamento. Embora tenhamos pessoas que consideram que orar, que pedir ajuda a Deus, a Jesus, aos espíritos, é uma bobagem. Não é, não. Nós espíritas, que conhecemos a realidade da vida espiritual, sabemos que isso não é uma bobagem, mas é reconhecer a própria fraqueza e a necessidade de receber o auxílio que virá, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E é claro que não vai nos abandonar. Por isso, Deus nunca deixará de estender seu amparo a nós, que somos os seus filhos. E lembrando que a missão dos bons espíritos é justamente velar por nós, a nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, obedecendo nada mais, nada menos do que os desígnios supremos da divindade. Paulo de Tarso estava ciente de tudo isso. Nós já vimos na sua vida e obra que Paulo era médium e que era normal ele receber a visita de Jesus, que vinha conversar com ele diretamente, e que nas comunidades cristãs era também natural ter os médiuns, chamados naquela época de profetas, que recebiam a palavra do Espírito Santo, ou seja, dos Espíritos. E estudando, então, o Evangelho e reconhecendo a realidade da vida espiritual, Paulo de Tarso também compreendeu que todas as nossas ações no mundo devem estar envolvidas na caridade. Ou seja, todas as nossas ações devem representar o amor, pois assim nos colocamos em sintonia com um bem maior, permitindo que os benfeitores espirituais melhor nos assistam, dando-nos mais fé e coragem. Ou seja, não basta pedir, não basta solicitar, não basta querer. É necessário fazer também a nossa parte, em obras de amor, de caridade, apesar de todas as dificuldades que possamos estar enfrentando. Lembremos aqui o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na sua segunda parte, que são as mensagens dos espíritos, e o capítulo com as mensagens dos espíritos felizes. E nós vamos lá encontrar a mensagem de Max, o mendigo, que teve uma vida miserável na época, lá na França, e que viveu a sua vida toda mendigando, pedindo esmolas, ajuda. Mas ele começou também a fazer isso para outros que tinham uma vida pior do que a dele, porque ele era pobre. Mas ele
tinha os braços, tinha as pernas, podia falar, podia se deslocar, e ele passou, então, a pedir esmolas para os outros e a distribuir o que ele recebia para os outros mais pobres, mais doentes do que ele. Ele desencarna e é recebido em festa no mundo espiritual, porque dedicou a sua vida, apesar da pobreza, para auxiliar os outros. Então, todos nós podemos fazer muito no campo do amor e da caridade, se assim nos movimentarmos para isso. Paulo, que viveu os primeiros tempos do cristianismo e enfrentou rudes provas no mundo que não compreendia os ensinos de Jesus, mais do que qualquer outro, Paulo nos deu provas de fé e coragem e de uma ardente caridade, tudo enfrentando sem esmorecer, com absoluta confiança na proteção de Jesus e no amparo de Deus. Nós vimos isso quando tratamos aqui da vida e obra de Paulo de Tarso. Portanto, façamos como o grande apóstolo das primeiras horas do Evangelho. E assim, quando as tribulações, dificuldades, problemas chegarem, nada nos impedirá de continuarmos a trabalhar pela transformação moral do mundo, que por ora ainda não nos compreende, porque não compreende Jesus. E se você acha que isto aqui é apenas teoria e nada mais do que isso, vou fazer uma recomendação. Depois do programa, acesse o YouTube e coloque lá na busca Jerônimo Mendonça. Vai aparecer, então, um vídeo com o título A Alegria de Viver. É a filmagem de uma palestra feita por Jerônimo Mendonça, que era chamado de O Gigante Deitado, com uma doença que restringia todos os seus movimentos e que o levou à desencarnação. Jerônimo Mendonça, que era lá do interior do estado de Minas Gerais, ele percorria não apenas o estado de Minas Gerais, mas outros, deitado numa maca e carregado numa Kombi adaptada, e percorria as cidades, os estados, não apenas fazendo palestras à luz da doutrina espírita, mas também inaugurando centros espíritas, orfanatos, lar para idosos e assim por diante. Por isso ele era chamado o Gigante Deitado. Essa palestra foi feita na cidade de Maringá, no estado do Paraná. E lá está ele, deitado, imóvel, com o microfone à sua frente, fazendo uma palestra belíssima. Uma coisa realmente extremamente tocante. Está lá, paralisado na cama, dependendo totalmente do auxílio dos outros. E viajando para cima e para baixo, divulgando o espiritismo, falando do Evangelho e nos incentivando a continuarmos a existência terrena. Anotou, então? Depois do programa, vá para o YouTube, caso você não esteja aí acompanhando o nosso programa no YouTube, mas se estiver, é só, então, trocar o canal, né? Vá lá na busca, digite Jerônimo Mendonça, e vai logo aparecer, então, essa filmagem feita lá na cidade de Maringá, num centro espírita, mostrando a palestra do Gigante Deitado. Um grande exemplo para todos nós. E já deixo aqui o convite para que você esteja conosco semana que vem, porque vamos entrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E vamos, inclusive, conhecer um pouco da história dessa segunda carta.
Anotou então o convite? Não esqueça, o Evangelho em Espírito e Verdade é toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Bem, vamos à quarta parte, o quarto bloco do nosso programa, que é a parte final, quando então passamos a palavra a você que nos acompanha. E você, então, que envia aí a sua pergunta, quer tirar a sua dúvida, principalmente acerca do Evangelho, dos ensinos de Jesus e da visão espírita sobre o mesmo. Hoje nós vamos aqui trazer para o programa uma pergunta que vem da cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aliás, um abraço a todos os espíritas de Petrópolis, a cidade imperial que foi inaugurada por Dom Pedro II. E quem nos envia a pergunta é a Thelma Sati. Ela pergunta: em que o Evangelho facilita nosso crescimento espiritual? Muito boa a sua pergunta. Porque temos o Evangelho conosco há mais de 2000 anos. Mas isso ainda não significou, para nós que nos dizemos cristãos, um crescimento espiritual significativo, exponencial. Isso ainda não aconteceu. Por quê? Será uma falha do Evangelho? Ou será uma falha nossa? Na visão do Espiritismo, a falha é nossa. Porque o Evangelho, dentro dos seus ensinos morais, tem tudo do que precisamos para realizar o crescimento espiritual. Basta lembrar aqui alguns ensinos de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Façais ao próximo somente o que desejais que o próximo vos faça. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Perdoai as ofensas. E assim por diante. Nós poderíamos ficar aqui citando vários e vários ensinos de Jesus que proporcionam para nós crescimento espiritual, desde que queiramos, de fato, sair da nossa zona de conforto. Desde que queiramos colocar esses ensinos em prática. O que tem acontecido é que, durante muito tempo, deixamos o Evangelho a cargo apenas dos sacerdotes. Durante muito tempo, consideramos que deveríamos esperar que o outro se renove no Evangelho, para depois iniciarmos a nossa renovação. Isso é um equívoco. A renovação tem que começar comigo. Eu, comigo mesmo. Porque se me digo cristão, automaticamente eu estou afirmando que sou um seguidor de Jesus. Se eu sou um seguidor de Jesus, isso significa que eu aceito os seus ensinos que estão lá no Evangelho, no Novo Testamento. Ora, se eu aceito os ensinos de Jesus, eu não posso aceitar apenas da boca para fora e continuar egoísta, orgulhoso, vaidoso, hipócrita. Porque se eu continuar assim, eu estou demonstrando que, para mim, o Evangelho é uma letra morta. Não tem muito significado, porque não estou me transformando diante dessas lições que me pedem colocar em prática o amor e a caridade. Então, o problema não é o Evangelho. O problema não é Jesus. O problema sou eu. Mesmo tendo o Espiritismo como uma luz que me norteia para entender o Evangelho através da imortalidade da alma e da vida futura.
Porque se eu tiver isso também apenas como teoria e não prática, não adianta dizer sou espírita. Isso não muda praticamente nada se eu não estou combatendo em mim mesmo os vícios, como o egoísmo e o orgulho. Se estou me deixando levar aqui na Terra pelas paixões e pelos vícios. Portanto, nós não temos que acusar e culpar nem o Evangelho, nem o Espiritismo. Nós temos tudo em mãos, mas precisamos vivenciar esses ensinos. Precisamos demonstrar uma fé verdadeira e temos que fazer o nosso autoconhecimento e a nossa autoeducação. É isso que o Evangelho nos solicita e que o Espiritismo veio reviver, com ensinos maravilhosos trazidos pelos Espíritos através de diversos médiuns e que os encontramos nas obras assinadas por Allan Kardec. E o Evangelho é um manancial profundo de ensinos, a começar pelos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, todas as cartas de Paulo de Tarso, a carta aos Romanos, as cartas aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses, a Timóteo e assim por diante. Ainda temos no conteúdo do Novo Testamento as cartas de Pedro. Nós vamos ter o Apocalipse de João e mais algumas cartas de Judas, de Tiago. Tem muito conteúdo, e conteúdo moral, no Novo Testamento, que forma o Evangelho. Não podemos nos queixar. Temos tudo em mãos. Portanto, o Evangelho é, sim, a nossa grande ferramenta, o nosso manancial para realizarmos o crescimento espiritual e desencarnarmos, retornando ao mundo espiritual, muito melhores do que quando encarnamos, ou melhor dizendo, reencarnamos através do nascimento. Portanto, minha querida Thelma Sati, de Petrópolis, o Evangelho facilita, sim, e muito, o nosso crescimento espiritual, desde que queiramos, de fato, vivenciar os ensinos morais e os exemplos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Bem, estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Você já anotou aí na sua agenda que o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde? Anote, para que você não perca o programa. Se você não puder acompanhá-lo ao vivo, neste dia e horário, não tem problema, que a gravação do programa fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube. E aí você pode nos acompanhar, então, a qualquer dia e a qualquer hora. Basta acessar e você vai ver lá o vídeo na playlist do programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos nos encontrar na próxima semana e que, assim, possamos continuar este estudo do Evangelho na visão do Espiritismo. Paz em sua vida e até semana que vem em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade.